Faz um craquete aí. Bom, pessoal, nesse segundo vídeo eu tenho um assunto bem interessante, que é o seguinte. Quando nós decidimos ser músicos, é engraçado como que algumas bandas acabam nos atraindo de uma forma completa, né? O que eu quero dizer completa? Você acaba sendo pego, né? Assim, poxa vida, você quer saber quem é o guitarrista, quem é o baixista, quem é o baterista, quem é o vocalista. E eu talvez tenha tido uma sorte aí muito grande, que eu me apaixonei e fiquei louco por uma banda que até hoje eu sou completamente apaixonado e louco, que é o Queen. Muitas pessoas, né, acabam começando com uma banda, passam para outra, né, ou então escutam a banda picada, não sabem detalhes da carreira. Eu fiz questão de conhecer quase tudo do Queen, da parte musical, né? Porque o que me interessa é isso. Então, quando eu comecei a escutar o Queen, eu fiquei assim, falei, caramba, eu vou escutar da forma certa. O que eu criei da forma certa, que eu acabei desenvolvendo com os anos, foi o seguinte. Eu conseguia um disco inteiro. Hoje é muito importante vocês ouvirem isso, porque é muito raro. Eu consegui um disco, né? Eu pegava o disco inteiro, lado A e lado B. Vou dar um exemplo, Queen 1, o primeiro disco do Queen, né? Olha ele aqui, ó. Bonita, né? Então é o seguinte, no Queen 1, consegui, eu juntei grana um tempo, tem uma história longa aí, não, né? Não eram tempos fáceis assim, mas tá lá o disco na minha mão. Eu sempre ouvi um disco inteiro, da primeira música até a última. Como ele tinha dois lados, tem o lado A e o lado B, era muito gostoso, né? Eu não via a hora que acabasse assim o lado A, tinham 4, 5 músicas, aí passava pro lado B, tinham mais 4, 5 músicas. E assim você entendia o que era aquela época, aquela concepção, aquele disco inteiro, da primeira música até a última. Normalmente um disco ele tem uma história, ele tem um porquê de existir, né? Imagina se uma pessoa baixa hoje uma coletânea do Queen, aí tá lá, primeira música, Great King Rat, que é um rockão pesado maravilhoso desse disco que eu acabei de mostrar pra vocês aqui. Aí a segunda música é Radio Gaga. Ele vai falar, nossa, mas não é a mesma banda, não pode ser. Uma é rock pesado, a outra é comercial, pop, né? Esse é um lance de você entender as épocas, os anos, o que está acontecendo. Então, por que eu falo isso? Porque até hoje, quando eu conheço uma nova banda, né, que eu fico doido para ouvir, que nem, por exemplo, eu acabei caindo no gosto do Extreme, que é uma outra banda também que eu gosto muito, do guitarrista Nuno Bittencourt. Então, a primeira coisa que eu fiz foi assim, falei, bom, que disco que tá na época agora que eu posso comprar, que esse disco ainda está na loja, né? Na minha época era o Wait for the Punchline, Waiting for the Punchline, que tem a música Hip Today, tem There Is No God, Cynical Fuck, são músicas maravilhosas. É uma fase do Extreme que eles estavam meio, não grunge, mas eles estavam bem revoltados assim. O Gary Cherone cortou o cabelo careca. Então é bem interessante. Eu escutei o disco inteiro. Por que eu escutei o disco inteiro? Porque eu falei, bom, não adianta eu escutar o disco que tem a música More Than Words, ou o disco que tem a música, os outros discos, né, que tinham outras músicas. Não, eu quis escutar o que fazia parte da minha época, que eu podia ir numa loja e ele ser um disco novo, né? Que isso é uma coisa bem legal também. Eu pude curtir um pouquinho isso com Extreme. Ah, isso aconteceu também com o Deep Purple. Eu lembro que saiu Perfect Strangers. Nossa senhora, vocês não têm noção como eu sonhava com isso. Poder ir numa loja de música e pegar um disco que está na prateleira. Perfect Strangers. Eu falei, uau, né? Aí a minha música predileta de cara foi Wasted Sunsets, né? Que é uma música lenta, linda. Então o disco inteiro é maravilhoso, né? A própria música Perfect Strangers é um hino, né? Hoje, né? Purple, todo lugar que você vai, alguém toca essa música. Bom, voltando agora no Queen. Eu fiquei apaixonado pelo Queen, doido, e acabei, né, num tempo da minha vida, desenvolvendo um gosto e estudando muito as músicas do Queen, pegando uma paixão secreta, assim, pelo estilo da guitarra do Brian May, o som que ela tem, as características. E esse vídeo era para ser curto, mas não tem como, porque a história é muito bonita, eu tenho muito mais para falar, mas eu vou logo onde tem que chegar. Então é o seguinte, eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, eu, meu pai e um amigo. E eu fui a convite da gravadora EMI na época
para ver um show do Brian May no Imperator, no Rio de Janeiro, em 1992. E chegando no Rio de Janeiro, no Meyer, no Imperator, em 92, né, nós conseguimos, através do pai do Murilo, né, emprestou um apartamento. O Murilo é o guitarrista do Genocídio, que foi meu aluno. Ele emprestou um apartamento, tinha convite, tudo deu certo assim. Convite da própria gravadora lá deles, do Queen. Chegando no Rio de Janeiro, eu fui atendido pelo Brian May, cara. E ele veio falar com a gente com educação, numa boa, não teve estrelismo nenhum. Era o Brian May mesmo. Eu não fui lá tipo fã. Ai meu Deus, o Brian. Não desmaiei, não. Eu vi o cara, eu fiquei feliz de ver que ele existe. Que ele tratou todo mundo que estava lá bem. Não fui só eu, não. Foi todo mundo. Ele gostou muito do meu pai. Fez até umas brincadeiras com ele. E teve um respeito. A hora que ele percebeu, que ele viu, né, os papéis que eu levei para ele, foto, CD. CD não, CD nem existia, era fita cassete. Aí eu levei pra ele assim e ele curtiu, ele falou, caramba, que legal, você toca numa banda que faz cover do Queen e você sou eu na banda. Aí eu falei, pronto, agora ele vai me fuzilar, né? Não, cara, ele olhou e me deu um abraço a hora que eu falei que eu tentava ser ele, né? Porque não é difícil tocar Queen, tocar o que o Brian May faz, né? Mas beleza. Agora, o que foi mais interessante? Nesse dia, eu deixei com ele no Rio de Janeiro, normal, assim, eu encontrei, dei um abraço, eu cumprimentei e deixei eu criei um pacotão assim, que eu coloquei até numa embalagem plástica, onde tinham fitas, cassete, onde eu tocava solos da música Brighton Rock, Killer Queen, Death on Two Legs, Ogre Battle, que são as coisas que eu gosto mais, assim, os solos de guitarra. Eu tentei fazer igual, mas na época tirava tudo de ouvido, tava mais ou menos, né? Então, beleza. Deixei com ele esse material, deixei o endereço da casa dos meus pais e deixei um monte de presente para ele, foto, CD, sei lá, CD não, desculpa, falei de novo CD, fita cassete, deixei todas essas coisinhas para ele. Depois de 2 anos eu tive uma surpresa muito grande, que foi assim, inesperado mesmo. A minha mãe me liga e fala, Márcio, adivinha o que chegou aqui? Eu falei, não sei, ó, tem uma carta de Londres para você. Eu falei, carta? Poxa, mas eu não tenho nenhum. Bom, beleza, fui até minha mãe. Chegando lá, essa carta estava lacradinha no correio da minha mãe, da casa ali no Tatuapé. E eu olhei assim e falei, nossa, que legal, né? Márcio Sanches, beleza, eu não sabia de onde era, né? Só tá escrito aqui, West London, beleza. Aí eu abri a carta, cara, olha que engraçado, olha que loucura. Quando eu abri a carta, na época, fiquei muito surpreso. É uma carta de quem? Brian May, olha que legal. Eu nunca mostrei isso porque não era uma coisa pessoal, eu não precisava ter que... Já muitas pessoas duvidaram que isso existia, não sei o quê. Mas, na verdade, essa carta, o Brian May fazia isso na época e presenteava algumas pessoas que ele se identificava. Porque, imagina, no mundo todo, isso aqui é em 1992. Então... Como que isso pode acontecer, né? Como que essa situação... Não é à toa aqui, ó. Eu conheci o Brian May em 92, essa carta chegou em dia 14 de março de 96. Ou seja, e ele fala na carta, pô, querido Márcio, ele até, eu não vou ler tudo, né? Mas ele pede desculpa, cara, de ter demorado tanto para responder. E depois ele fala que adorou todos os presentes que eu deixei com ele. E ele ainda fala que ele estava trabalhando no disco que sairia do Queen novo, que na época é um disco complicado para os fãs, né? Que é o Made in Heaven. Nós já não tínhamos mais o Freddie Mercury. E ele comenta que I'm sorry it took so long to replay to you, but my solo work and my new Queen album has kept me very busy and I'm afraid. Ele escreveu, estou assustado. Por quê? Nas entrevistas, como que ele se preocupou? Com uma pessoa que ele nem conhece, ele colocou assim, pô, tô assustado, cara. Porque devia ser difícil para eles entrar no estúdio, né? Escutar a voz do Freddie Mercury e ter que tocar, né? Muito legal. Um carinho desse você não encontra em qualquer música, em qualquer lugar. Então, fico até emocionado de lembrar, porque, cara, isso não é pela questão de ser músico, nada, é ser humano. Ele percebeu que o Márcio Sanches aqui, o doido do Márcio Sanches, adora Queen, cara, né? Gosta mesmo da música. Eu não fui lá tentando agarrar um pedaço do cara, um fio de cabelo, essas coisas são ridículas. É você gostar realmente da música do cara. E quando eu dei a mão pra ele,
O aperto de mão foi sincero, foi tipo assim, poxa, olha, obrigado, cara, por ter, sei lá, você é meu melhor amigo há muitos anos e nem sabe. Né? O Queen, na verdade, né? Vocês são os meus melhores amigos e nem sabem. Quando eu era adolescente, criança, quando eu pude ter os discos que eu falei pra vocês, eu pegava esses discos, jogava em cima da minha cama e, cara, era inacreditável, era uma delícia poder escutar os discos inteiros. Isso foi a minha infância inteira, quase. Bom, gente, obrigado. Podia esticar mais, mas tá aqui, ó. Brian May, obrigado também, viu? Quem sabe um dia você assiste esse vídeo. Grande abraço a todos vocês.